Oi, meus amores, a gente tá aqui com mais um pré-aula de humanas. Dessa vez a gente vai ter história e filosofia. História com o Brasil colonial e filosofia com a filosofia antiga que a gente conhece, que a gente vai ver os filósofos pré-socráticos. Nós vamos ver os do período socrático e nosso coleguinha Sócrates para dar uma animada. Vamos lá? Vamos começar com o que todo mundo gosta, que é Brasil colonial, eu sei. Vocês gostam, eu gosto, todo mundo gosta. E vamos lá. Professora, o que eu costumo conversar muito com vocês? É sobre datas. A gente costuma falar muito sobre datas. Sempre pergunto a vocês qual é o século, se vocês sabem de que período se estendeu. Então vamos lá. O Brasil colonial ele vai se estender de 1530 e 1822. Professora, mas os portugueses não chegaram aqui em 1500? Sim. Porém, quando eles chegaram aqui, não chegaram já com o processo de colonização. Vamos lembrar que nós éramos apenas uma fonte de exportação de matéria-prima. Eles só vão vir para cá para colonizar lá em 1530. Por quê? Eu sempre comento que a gente tem uma diferença enorme entre a colônia as 13 colônias e o Brasil. As 13 colônias são colônias de povoamento. A gente foi colônia de exportação e exploração. Se o Brasil é uma colônia de exportação e exploração, por que nós viramos uma colônia de povoamento? Vamos entender o seguinte. A gente estava no período das grandes navegações. O Portugal ele é o pioneiro nas grandes navegações. Então é o seguinte. Estava sofrendo diversas ameaças de invasão por parte da França e por parte da Inglaterra. E isso influenciou demais na decisão de Portugal em ocupar definitivamente o território brasileiro. Ou seja, em 1530, Portugal vai enviar um chefe de expedição, que é Martim Afonso, que ele vai estabelecer vários colonos e vai implementar uma administração. Ou seja, nós vamos ter o início, desse processo de organização colonial. Qual, professora, é esse famoso processo de administração? Vamos pensar que o Brasil ele é um território muito vasto. Ou seja, uma pessoa só vai conseguir administrar todo o território brasileiro? Não. Aí, para consolidar esse processo, a gente vai ter a famosa estratégia chamada as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? A gente está feio de saber que as capitanias hereditárias é a divisão do Brasil, ou seja, vão dividir o Brasil em 15 porções de terra, onde vão distribuir cada porçãozinha para um aliado da coroa portuguesa. Então, assim, Martim Afonso, que veio para o Brasil para ficar responsável por essa administração, vai dividir o Brasil em 15 partes, o território brasileiro em 15 partes, e cada pedacinho, cada capitania hereditária, ele vai dar para um nobre aliado da coroa portuguesa. Essa forma de administração ela é hereditária, ou seja, ela vai passar de pai para filho. Portugal já tinha usado essa forma de administração lá na Ilha da Madeira, ou seja, se a gente pegar o mapa do Brasil colonial, a gente consegue saber da existência de um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. A divisão em 15 foi feita a partir do tratado, a partir do território que limitava o tratado feito entre Portugal e Espanha. Porque se a gente lembrar, a Inglaterra e a França foram para a América do Norte, a Espanha foi para a América Central, com o seguinte, para a América do Sul. Aí fez esse acordo com Portugal para fazer o Tratado de Tordesilhas. Durante as capitanias hereditárias, a gente vai ter os famosos capitães donatários. Quem são esses capitães donatários? Sabe, a gente pode denominar uma coisa assim, governador. Ele é um tipo de governador. É ele que vai dirigir as capitanias hereditárias. Porém, ele não vai trabalhar para si. Ele vai trabalhar para a coroa portuguesa. Então, lucros arrecadados na capitania hereditária vai para a coroa portuguesa, lá na sua sede, que é em Portugal. Então, assim,
Esses capitães donatários, eles vão ter o papel de garantir a segurança e averiguar a região que vai ser proporcionada na exploração, além de que ele vai assegurar o cumprimento de ordens. Porém, nós sabemos que as capitanias hereditárias não deu certo, sendo apenas duas que progrediram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Devido ao grande fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa vai se ver na necessidade de reduzir o poder dos donatários, ou seja, o que a coroa portuguesa vai fazer? Não deu certo a gente colocar 15 pessoas responsáveis por 15 pedaços do Brasil? Por que a gente não centraliza esse governo? A partir daí, a gente vai ter a criação do governo geral. Ou seja, a gente vai sair de capitanias hereditárias para ter um governador geral. O governador geral, ele, além de ficar responsável pela questão administrativa e a questão de dar segurança aos seus colonos, ele também vai ser responsável pela produção agrícola e pelo relacionamento dos indígenas com os indígenas, no caso, em relação à capital. É o seguinte, os portugueses, quando chegaram aqui, eles chegaram por onde? Por Salvador, que a gente tem a famosa celebração da primeira missa, que é na Bahia, né? E o que vai acontecer? A sede do governo geral vai ser onde? Na Bahia. Assim como os primeiros engenhos que foram montados de cana-de-açúcar, né? Inaugurando, enfim, o ciclo do açúcar. A gente vai sair do ciclo do pau-brasil, que foi nesse período que se estende entre 1500 e 1530, para a partir daí, com a instalação do governo geral, a gente começar o ciclo do açúcar. Aliás, meus caros amigos, os portugueses vão fazer um acordo com os holandeses. Vamos ver que a Holanda já está começando, a fazer parte dessa história. Por quê? Os portugueses vão fazer que acordo com os holandeses, professora? Os portugueses, eles vão fazer um acordo que é o seguinte. Portugal, ele vai enviar cana-de-açúcar para a Europa e a Holanda vai ficar responsável por refinar e comercializar esse produto. Ou seja, a gente vai ter um pacto colonial. O primeiro pacto colonial. Deu para entender? Ou seja, a gente vai mandar a cana-de-açúcar e a Holanda que vai refinar e vai comercializar o nosso açúcar. A gente já vê que o interesse da Holanda em relação ao nosso açúcar já não é algo que começa lá para a invasão. Então, vamos lá. A gente vai ter nesse período o surgimento dos famosos senhores de engenho, que são os responsáveis por uma grande propriedade de terra. Se a gente vê um engenho, é uma propriedade enorme. Vocês já repararam? Tem senzala, tem área de moeção de cana, tem plantação de cana, tem uma igreja, tem a casa grande. Então, é um território enorme. Tem moinho, então assim, além de ter a famosa prática da mão de obra escrava, né? E a monicultura da cana-de-açúcar, ou seja, o que é monocultura? Eles só vão plantar o quê? Uma planta, uma especiaria, uma especialidade, ou seja, monocultura de cana-de-açúcar, ou seja, eles só vão plantar cana-de-açúcar. É isso. Isso vai transformar o açúcar na elite econômica, ou seja, vai mover a política e a economia da colônia. Juntamente com o governador geral, a gente vai ter a famosa campanha de Jesus, que são os famosos o que? Jesuítas. Sim, os jesuítas. Eles vão ser responsáveis por nada mais, nada menos do que pacificar, que vão ser responsáveis por catequizar e pacificar os povos indígenas. Porém, vai chegar um tempo que os jesuítas vão acabar entrando em um desacordo enorme com os colonizadores, principalmente por causa do uso da força de trabalho dos índios, né? Devido a essa prática, essa condenação dessa prática da escravidão indígena pelos jesuítas, que eles vão condenar, e também, além do mais, de que os indígenas começaram a fazer altas revoltas, altas resistências, os portugueses vão começar a escravizar quem? Africanos. É a partir desse momento, a partir da condenação da escravidão indígena pelos jesuítas, que a gente vai ter a escravidão, a vinda, né,
de escravos africanos, porque Portugal tinha colônia na África. E aí a gente vai ter o início do tráfico negreiro, que vai ser a vinda desses africanos para o Brasil para serem escravizados. Durante esse processo que estava rolando em relação à escravidão, os holandeses eles vão se instalar aqui em Pernambuco e eles vão começar um processo de colonização. A gente vê que teve uma modernização muito grande em Pernambuco, em Recife. A gente tem a Ponte da Boa Vista, as pontes do Recife, o Marco Zero, que são extremamente importantes e principalmente foram tudo bem modernizado com os holandeses aqui. Porém, isso vai criar diversos conflitos, vários conflitos em relação a isso, porque a coroa portuguesa quer todo o território pertencente a eles sobre suas asas. E em 1654, que a gente vai ter as famosas Batalhas de Guararapes, que são duas, temos duas Batalhas de Guararapes. Na segunda, os holandeses eles vão ser definitivamente expulsos. Porém, vocês acham que eles vão aceitar ser expulsos do Brasil? Podem até... tranquila, né. Porém, eles têm uma carta na manga. Professora, que carta na manga seria essa? A cana-de-açúcar, ela deve ser plantada em litoral, com praias, territórios assim, bem tipo ilhas. O que os holandeses vão fazer? Eles vão para a região das Antilhas. O que é a região das Antilhas, professora? São ilhas. Ou seja, eles vão começar a produzir cana-de-açúcar e vão começar a concorrer com o Brasil. O açúcar dos holandeses vai ser mais barato. Por quê? Porque quando a gente envia algo daqui, naquele período, do Brasil, para a Europa, o caminho é muito longo. Ou seja, tem muita taxa, muitos juros e tal. Se a gente for colocar das Antilhas para a Europa, o valor já vai ser menor. E qual açúcar os europeus vão querer comprar? O da Holanda ou o do Brasil? Simples. Economia. Acordos econômicos. Isso vai fazer com que o açúcar seja desvalorizado. O açúcar brasileiro vai ser totalmente desvalorizado em solo brasileiro. Isso vai provocar uma crise no ciclo do açúcar. Gente, quanto mais açúcar a gente vai ter aqui no nosso território, que não vai conseguir ser exportado, vai ocorrer uma desvalorização muito grande. É a mesma coisa que ocorreu quando eu estava dando aula de Vargas, eu expliquei a vocês que depois da crise de 29 a gente vai ter a quebra da Bolsa de Valores e vai ficar difícil de exportar café, porque vai estar sem condições de comprar. Ou seja, com muito produto aqui preso, né, nos nossos portos, nas produtoras, a gente vai ter uma condição, uma superprodução e não vai ter como ter uma valorização muito grande desse produto. E aí, o que a coroa portuguesa vai começar a fazer devido a essa situação, ameaçados economicamente pela Holanda? A corte, a coroa portuguesa no caso, eles vão criar os bandeirantes. Tem o nome de um jornal, de uma rádio, os bandeirantes. Quem são os bandeirantes? É um grupo de exploração que eles vão explorar o território atrás de ouro. Eles vão explorar o interior do Brasil atrás de quê? Ouro. Para ver se tinha algum ouro por aqui, porque os espanhóis chegaram na América Central e deram de cara com povos que sabiam o que era ouro, o que era prata, o que era bronze. Foi mais fácil ter essa troca do que os portugueses, quando chegaram aqui no território, os indígenas não sabiam o que era ouro, eles não sabiam o que era prata, eles não sabiam o que era bronze, ou seja, eles tiveram que, com os bandeirantes, começar essa exploração pelo interior do Brasil para eles tentarem encontrar ouro, principalmente na região de Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso. Essa grande exploração ela vai ser extremamente fundamental para a fundação de diversas vilas, que a gente vai ter vilas criadas em São João do Rei, a gente vai ter o famoso Ouro Preto e muitas outras. Então, assim, a mão de obra que vai ser utilizada nessas explorações são mão de obras negras escravizadas, da mesma forma que na produção açucareira. E quando eles vão começar a encontrar o ouro, a gente vai sair do ciclo do açúcar para entrar no ciclo do ouro. Nem tudo são rosas e, assim como outros períodos de organizações políticas,
da história, o sistema colonial ele vai ter uma crise. Até porque nós tivemos diversas revoltas, a revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e os movimentos separatistas, né, que a gente conhece como Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, durante todo esse período. Porém, essa crise vai ser mais influenciada pela queda do antigo regime na Europa, ou seja, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. A gente sabe que a Revolução Francesa ela foi um marco muito importante na história da Europa, né? Porque a gente teve a independência das 13 colônias aqui na América do Norte, que foi o que inspirou a Revolução Francesa, e na Europa, algo que ninguém nunca iria imaginar. Já teve reforma protestante, porém ninguém ia imaginar que o antigo regime fosse cair. E depois dessa queda a gente tem a Era Napoleônica, onde Napoleão vai querer modificar todo o sistema político europeu. Ou seja, ele vai enfraquecer a monarquia absolutista. E é por conta desse motivo e por conta do bloqueio continental feito por Napoleão, que Portugal ele não vai se satisfazer com a corte francesa. E ele vai lançar acordo econômico com a Inglaterra mesmo assim, mesmo a França falando não pode, Portugal vai fazer assim, posso não, Tá bom então? Espere para você ver. E isso vai acarretar na transferência da família real para o Brasil. Conscientemente, o Brasil vai deixar de ser colônia. Por quê? Se você mesmo que está me assistindo, você aí, for um imperador, uma imperatriz, vai querer viver em uma colônia, meu amigo, minha amiga? Você não vai. O Brasil vai deixar de ser colônia e vai virar Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí já acaba o Brasil colonial e a gente já vai entrar com império. Porque o Brasil vai ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha que nome chique, minha gente. Reino Unido de Portugal e Algarves.